cara, eu entendo porque a namorada dele dá um pé na bunda dele. E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Show, eu sou a Tata, esse aqui é meu show e hoje a gente vai estar falando sobre uma coisa muito errada que eu fiz, que é não seguir os meus próprios conselhos, que mês passado eu tava falando, né, que a gente não pode deixar de colocar uma farofa no nosso mês. E esse mês de abril eu não li nenhuma farofinha, eu esqueci de incluir uma farofa, então talvez isso tenha perturbado um pouquinho a minha cabeça, mas bora lá falar sobre as minhas leituras de abril. Comecei o mês muito bem lendo Conceição Evaristo, que é uma escritora que eu admiro demais, eu acho tão bonita a forma dela de escrever mesmo, assim, de colocar sentimentos em palavras de uma forma poética, mas sem ser uma coisa muito cheia de firula ou realmente pra ficar bonito, sabe? Eu sempre sinto que ela escreve tudo com muita intenção e não só pra ser algo bonito de se ler, mas é porque ela realmente pensa da forma como ela escreve, sei lá, eu acho que eu tô viajando. Esse livro tem uma história relativamente simples, mas eu acho que o que mais pega aqui é a vibe de dissociação feminina que a Conceição conseguiu trazer. A gente tem uma história de uma família que vive em um contexto rural, assim, de pobreza e tal, e a gente tem a nossa protagonista Ponciá sendo uma criança que sempre quis sair deste contexto. Então ela realmente buscou na vida dela sair daquela cidade pequena e morar numa cidade grande, só que o livro fica intercalando com essas memórias dela, e aí no futuro ela é uma pessoa que está muito infeliz e que tá realmente dissociando, assim. Eu senti esse livro como sendo uma grande meditação dessa protagonista que tá ali vivendo com o marido dela numa situação muito ruim, porque eles não se comunicam, e aí às vezes o marido dela acaba sendo até agressivo porque ela não reage, ela tá realmente assim só existindo e lembrando do passado dela e se conectando de uma forma meio transcendental com os ancestrais dela, e aí ela não consegue fazer nada. Eu acho que para além da dissociação ela tá depressiva, então ela acaba ficando sempre tipo deitada e olhando pela janela e pensando e tal. E eu inclusive recomendei esse livro de uma outra maneira em outro vídeo, que é falando sobre a conexão familiar que tem aqui. A mãe, o irmão e a Ponciá, eles estão sempre pensando uns nos outros e pensando em se reencontrar, porque eles meio que se perderam, né, com esse negócio da Ponciá sair de onde eles moravam. O irmão vai em busca da Ponciá, e aí quando a Ponciá volta na cidade, ela vê que não tem mais ninguém lá, mas é porque eles estão buscando ela também, então tem essa coisa dos desencontros. Enfim, né, Conceição Evaristo, maravilhosa, eu adoro tudo que ela escreve, vou ler sempre, eu amo a forma como ela consegue colocar em livros curtíssimos tanto sentimento, e eu dei 4 estrelas pra esse. Depois tivemos o grandíssimo acontecimento do meu mês, que foi ler Capitães da Areia. Eu fico falando Capitães de Areia o tempo todo, e talvez eu aconteça isso aqui durante o vídeo. Na minha cabeça é Capitães de Areia, mas é Capitães da Areia. Muito obrigada a todo mundo que falou pra eu ler esse livro, que eu iria amar, porque de fato foi um grande favorito. Já até tô falando aqui, dei 5 estrelas favoritado. Não teve jeito, galera. Essa edição é antiga até, é uma edição que era distribuída nas escolas nos anos 90. Tava aqui em casa, e eu gostei muito porque ela é bem bonita, assim, por dentro. Achei muito bonita essa parte gráfica do livro. E, enfim, o que é esse livro, né? Capitães de Areia vai contar a história de meninos marginalizados em Salvador nos anos 40, anos 30, porque esse livro é de 1937. Totalmente sensacional, porque eu acho que o Jorge Amado, ele conseguiu fazer um retrato extremamente atemporal. Até hoje a gente consegue identificar, o tempo passa e as pessoas que são marginalizadas, elas são tratadas de um jeito a ser deixadas de lado e tal. Então aqui a gente vai ter a história desses meninos que acabam se juntando por consequência do destino, né, porque eles estão nessa situação de pobreza, e aí todos eles moram juntos nesse espaço, né, que é... Esse é o nome do lugar. Eles têm as regras deles, né, eles têm meio que uma sociedade deles ali, onde cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, tem um que é o professor, que ele lê pros outros as histórias que ele sabe ler, e aí, tipo, todo mundo quer que ele leia alguma história antes de dormir, porque afinal de contas, eles são todos meninos, né, então, tipo, eles são crianças e eles só querem esse momento de relembrar a infância. A gente tem o chefe, que é o Pedro Bala, tem uns mais espertos, outros são mais da força bruta e tal. E realmente o que eu mais curti foi entender o lado de cada um desses meninos, assim, e de cada um dos personagens. Vão surgindo outros personagens com o decorrer da história. A forma como eles são muito inteligentes na hora de preparar qualquer trama ali, qualquer coisa, e como a sociedade tá sempre em busca deles, a polícia, o reformatório, os jornais estão falando deles, tipo, tomem cuidado com os Capitães da Areia, tomem cuidado com esses meninos, pra eles não te assaltarem, ou qualquer coisa do tipo, assim. Então a sociedade odeia muito eles,
mas eu amei muito o formato como a história é contada, porque meio que cada capítulo vai falar sobre um assunto, mas ele se demora mais nos capítulos onde vai explicar sobre a vida de cada um deles, por que que eles são assim, e por que que eles chegaram ali naquele lugar, por que que eles ficaram ali. É bem uma vibe de família encontrada em situações terríveis, né? Então, eu já recomendei dessa mesma forma em outro vídeo, né, falando sobre o amor não romântico, e esse livro é muito sobre amor não romântico, é muito sobre o amor de família, de uma família encontrada, de pessoas que estão ali umas pelas outras e elas só têm elas e tal, é muito bonito. Inclusive, muita gente já falou que lembra Six of Crows, dessa pegada, assim, de família encontrada e tramas, e eles sendo espertos pra conquistar um objetivo em comum. É lógico que esse aqui é bem mais realista, né, bem mais pesado nesse sentido. Eu recomendaria pra todo mundo que gosta de Six of Crows ler Capitães da Areia, muito, muito bom, 5 estrelas, favoritado. Depois eu li esse aqui que é bem curtinho, chama Sobre Minha Filha, que eu solicitei na parceria da Fósforo. Não sei por que eu decidi do nada solicitar esse livro, eu entrei lá no catálogo deles e eu gosto muito da literatura sul-coreana, né, e a autora, ela é sul-coreana, e eu fiquei curiosa só, eu gosto de livros sobre maternidade, eu acho que são sempre um ótimo molho, um ótimo suco ali de análise e tal, e esse aqui foi muito, muito essa pegada de relação entre mãe e filha, bem mommy issues, bem complexa, bem cheia de problemas mesmo, que a gente tem uma mãe que não aceita a filha dela ser lésbica. É isso, o livro todo é da mãe tentando entender por que a filha dela é daquele jeito. Só que é muito louco, porque a filha dela já tá em um relacionamento com outra mulher, já tem 7 anos. E aí, meio que esse é o momento epifânico da vida dessa mãe, porque a mãe tá passando por uma situação bem específica no trabalho dela, porque ela é cuidadora de idosos, assim, através das experiências dela, que não tem nada a ver com as experiências da filha dela, assim, diretamente, mas indiretamente tem tudo a ver, porque ela tá meio que batalhando ali no trabalho dela. A situação tá bem precária, eles não têm materiais suficientes pra trabalhar, ela acaba tendo que levar coisas de casa pra cuidar dos idosos e tal. Então ela se vê meio que lutando pelos direitos desses idosos, que ela compreende eles muito bem. E aí a filha dela tá passando por uma situação financeira difícil e também ao mesmo tempo tá participando de umas manifestações que estão rolando em prol da comunidade LGBTQIAPN+. Estão rolando demissões injustas, né, na faculdade, e a filha dela tá bem envolvida, ela é uma das líderes ali das manifestações, e aí elas acabam tendo que ir morar com a mãe dela, e aí ficam essas 3 mulheres juntas. Aí a mãe não gosta de jeito nenhum da namorada da filha dela, só que a namorada é uma fofa, trata ela super bem, faz comida pra ela, arruma a casa, faz tudo. Vai tendo essa pegada de, tipo, ela vai amansando aos poucos, só que eu acho que por conta das questões culturais, isso vai ser feito de uma forma mais seca, assim. Elas não vão, de fato, virar amigas ou nada do tipo, mas ela vai compreendendo muito o lado da filha e da namorada da filha e das lutas que a filha tem durante todo o livro. Só que, tipo assim, acho que até comentei isso no meu Scooby, que essa daqui é uma das mães homofóbicas mais bem escritas que eu já li, porque como a gente tá no ponto de vista da mãe, o livro inteiro, a gente tem explicações muito boas pro que ela pensa e pro que ela considera correto e tal. Ela é uma protagonista meio odiável, porque ela enche o saco o livro inteiro, assim, em relação a esse assunto, só que eu achei muito rico de informações, muito boas as camadas que foram colocadas aqui num livro tão curto. Ela conseguiu resumir muitas coisas muito bem, sem ser superficial. Sei lá, eu achei muito, muito massa, eu dei 4 estrelas e meia. Depois eu peguei um que seria a nossa farofa do mês, mas ele não é muito farofa, eu achei que seria, que é Amar é Assim, da Dolly Alderton. Essa autora, ela é muito sincera e ela gosta de escrever situações meio vergonhosas, assim, que eu acho que são bem reais até. Esse aqui, eu vou dizer pra vocês, foi difícil pra mim ler isso aqui, porque aqui a gente tem um protagonista, homem hétero, branco, humorista, com dor de cotovelo e sem teto. Ele saiu da casa da namorada dele porque ela terminou com ele. E aí, o livro inteiro você fica assim, cara, eu entendo porque a namorada dele dá um pé na bunda dele. Parece que a Dolly tá tentando fazer você criar uma certa empatia por ele e pelas coisas que ele pensa, mas eu não acho que seja o caso. Principalmente pelo final ser muito bom. O final, a gente tem o ponto de vista da namorada. Explica muito por que eles terminaram, tipo, faz todo sentido. Explica muito como os homens lidam também com o término. E, sei lá, eu achei que parecia, tipo, um estudo sociológico. Tipo, como os homens héteros, chatos, insuportáveis, lidam com o término. Entendeu? Achei interessante. Eu sempre dou risada com o senso de humor da Dolly, porque ela é muito seca, muito crua, assim, ela fala as coisas na lata. Não sei se é o fato dela ser britânica, assim, talvez. Eu confesso que foi muito difícil pra mim absorver essa leitura, porque este cara era muito chato. Só que, ao mesmo tempo, era legal ver ele meio que se ferrando. Não se ferrando, né? Mas passando por umas situações bem vergonhosas, assim, por uns relacionamentos meio esquisitos. Eu gosto de ler histórias assim. E aí, até a metade, eu tava, tipo, achando legal, ok, tipo, uns 3 estrelas, digamos assim. Quando teve
teve o ponto de vista da namorada no final, foi tão revelador, foi tão maravilhoso, que eu senti que eu entendi o ponto da Dolly, entendeu? Eu senti que a gente teve uma conexão mental e ela falou assim, entendeu por que eu escrevo essa história? E aí eu entendi, e aí eu dei 3 estrelas e meia. E aí por último, mas não foi o último livro que eu li, temos Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, que foi a nossa leitura do Clube do Livro, do meu clube, Tata Book Club. Todo mundo aí que quiser entrar, inclusive, está super convidado. Vou deixar o link aqui na descrição em algum lugar. Esse aqui é um livro de memórias da Carmen Maria Machado, onde ela vai falar sobre um relacionamento extremamente tóxico que ela viveu com outra mulher. Isso aqui foi uma montanha-russa pra mim, essa leitura. É um livro extremamente rápido de ler. A maioria das pessoas do clube terminou rapidão, porque os capítulos são muito curtos. Tem, tipo, capítulos de 1 página, 2 páginas, meia página, às vezes, os capítulos. Então, ela brinca muito com os capítulos, assim. 1 página. Todos os capítulos começam com Casa dos Sonhos como. E aí ela coloca o tema do capítulo. Casa dos Sonhos como vazio. Casa dos Sonhos como prólogo. Casa dos Sonhos como... Entendeu? Casa dos Sonhos como ficção científica. Casa dos Sonhos como possessão demoníaca. Casa dos Sonhos como utopia. Gente, eu juro, esse capítulo tem uma frase. O capítulo tem uma frase. Olha só. Casa dos Sonhos como utopia. E aí essa que é a coisa legal do livro, porque ele acaba sendo bastante dinâmico e vai fazendo você meio que se importar, porque é interessante, né? Você vai ler sobre o relacionamento de uma pessoa que você não conhece, não sabe, nem sabe se você quer saber sobre, só que é interessantíssima a forma como ela consegue falar sobre 1 milhão de assuntos e fazer 599 milhões de referências, e eu acho que essa foi a grande reclamação do pessoal do grupo. Tem muita referência, tem muitos asteriscos no livro, mas teve uma pessoa que falou uma coisa no debate que foi, assim, maravilhoso, que é talvez o fato dela fazer muitas referências e dar muitas explicações de onde ela tá tirando aquela informação é porque ela sabe que a gente vai ler e vai ficar assim, cara, por que você aguentou tanto esse relacionamento? Por que você foi tão longe com isso? E aí ela meio que tá se justificando ali, utilizando de uma base meio científica, assim, de mostrar pra gente que isso é comum, que isso acontece. Eu acho que ela precisa internamente dessas explicações, assim, sei lá, não sei se eu tô viajando. Ela consegue explicar várias coisas através do relacionamento dela e através de referências, não só referências bibliográficas, mas ela fala muito de cultura pop, ela fala muito de notícias. Sei lá, ela colocou uma caralhada de informação aqui e eu achei muito interessante. Como boa fofoqueira que eu sou, pro debate final, eu sempre faço umas apresentações de slides. E aí, nesse aqui, eu fui atrás, eu cacei fatos, fotos e informações, porque eu queria descobrir quem era a doida tóxica desse livro aqui. Eu achei, aí eu coloquei lá pro pessoal ver. Também outros fatos sobre a vida da Carmen, porque ela posta umas coisas no Instagram, então a gente ficou bem uma vibe fofoquinha durante o debate desse livro, o que foi bom pra dar uma leveza, assim, porque é um assunto muito pesado. Enfim, muito bom. Como eu já falei, eu dou nota pra não ficção, e aí pra esse aqui eu dei 4 estrelas. Por último, eu queria fazer uma coisa que eu nunca fiz, mas eu não sei, se vocês tiverem interesse, eu vou continuar fazendo pros próximos vídeos, que é falar o que eu assisti, bem rapidamente, assim, falar as coisas que eu assisti esse mês. Eu até abri aqui meu Letterboxd. O primeiro assistido foi Lie With Me, que é a adaptação do livro Mentiras que Contamos. Eu até falei no vídeo falando sobre a leitura, que eu achei bem legal, eu acho que é muito bem adaptado esse livro, porque é um livro muito curto, que se passa em poucos dias. E aí, pra adaptar pra filme, eles adicionaram algumas coisas, óbvio, mas eles tiraram uma coisa muito importante, e por isso eu dei 3 estrelas e meia. Faltou, tipo, um detalhe que deixava a história muito mais triste, e eles não colocaram na adaptação, mas eu achei uma ótima adaptação. Um detalhe importante é que toda semana, eu e Mozinho, a gente assiste um filme juntos. E aí, uma semana ele que escolhe, outra semana sou eu que escolho. E aí, alguns filmes aqui, não fui eu que escolhi pra assistir, tá? Eu vou até falar quais que foi eu, quais que foi ele. Na primeira sexta, ele escolheu Castelo no Céu, do Estúdio Ghibli, e um adendo que Mutsumi, meu mozinho, ele é japonês, então ele adora escolher filmes onde ele não precisa ler a legenda. Então, vão acontecer várias vezes da gente ver algum do Estúdio Ghibli, porque além dele adorar o Estúdio Ghibli, ele não precisa ler a legenda, né? Eu achei esse filme muito legal, muito bonito, né? Bem vibes Estúdio Ghibli, visualmente maravilhoso, assim, que faltou só um pouquinho de profundidade pra eu ter dado uma nota maior, mas todos os filmes do Estúdio Ghibli dão uma paz no coração, assim, então foi ótimo. E aí, na outra sexta, eu escolhi o Robô Selvagem, que é a animação, né? Famosíssima aí, e eu dei 3 estrelas e meia. Por quê? Porque eu esperava um pouco mais, porque tá bem no meio do caminho pra mim. Eu acho que a história é uma história que eu já vi muitas vezes, sabe? Eu não sei se eu tava um pouco amargurada quando eu assisti, mas eu achei que é uma história muito comum. Tipo, é muito bonito, muito bem feita, a parte da animação, muito bonita, muito bem feita, só que, sabe, eu fiquei pensando assim, tipo, eu já vi essa história antes 1 milhão de vezes, então, tipo, não acrescentou muita coisa pra mim. Eu achei uma história muito bonita, eu gostei muito dos personagens em si, mas eu achei bem básico, assim, sabe? Inclusive, eu não tinha reparado, mas quem faz a voz da Raposinha é o Pedro Pascal, vocês sabiam disso? Na outra semana, a gente foi no cinema assistir Pecadores, então não foi uma escolha exclusivamente de ninguém, mas eu queria muito assistir esse filme, porque tava todo mundo falando que era um filme incrível, então
precisava assistir. E realmente eu precisava assistir esse filme. Gente, eu amo muito histórias de vampiros. É assim, uma das minhas coisas favoritas na vida. E eu não sabia que esse livro era meio que uma história. É uma história de vampiro, tem várias camadas, mas é uma história primordialmente de vampiros. É uma história sobre vampiros aterrorizando as pessoas ali. E incrível, eu achei muito bem feito. Todos os mínimos detalhes são maravilhosos. Ele me serviu tudo que eu precisava. Enfim, eu dei 5 estrelas e aí minha avaliação foi muito baseada em sentimentos. Toda vez que eu dou 5 estrelas pra alguma coisa, não é por uma questão de achar que aquilo é perfeito, é porque realmente, tipo assim, era tudo o que eu precisava, porque o 5 é do coração, entendeu? E esse aqui eu dei 5 estrelas. Eu até escrevi no meu review do Letterboxd, que é: eu me recuso a fazer uma avaliação crítica aprofundada, porque não precisa de uma avaliação profunda. Todos os detalhes, os personagens são ótimos, a música é incrível, a cinematografia é incrível também. Eu acho que o que é mais simples até é a história, porque não é uma história assim muito diferente, é só porque a execução foi muito bem feita. E aquele final, aquela cena lá que tem durante os créditos, foi tudo pra mim. Isso foi o que me fez dar 5 estrelas, porque eu adoro história de vampiro e de ver o after do negócio, entendeu? Tipo, e teve. Então, eu amei. E aí, na outra sexta, foi o Múltiplo que escolheu e a gente assistiu War Dogs. Eu não sei qual que é o nome em português. E aí, no meu review, eu escrevi exatamente isso. Meio besta, mas deu pra tirar umas infos interessantes. É um filme baseado em fatos reais que explica como esses dois caras ficaram muito ricos vendendo armas pro exército, assim, durante as guerras dos Estados Unidos, que os Estados Unidos tá em guerra o tempo todo com todo mundo. E aí conta essa história. E como eu falei, é um filme besta, tipo assim, a execução dele é muito boba, mas o filme em si fala sobre um assunto muito interessante. Eu dei 3 estrelas por causa das informações, senão seria 2,5 por aí. E aí, falando sobre série, eu só assisti The Last of Us. Gente, eu fiquei obcecada, tipo, o meu explorar do Instagram é só isso, o meu explorar do TikTok é só isso, eu só fico vendo coisa de The Last of Us, coisa de Pedro Pascal, de Bella Ramsey. Eu não sei nada de videogame, não jogo videogame nem nada, mas assim, fiquei extremamente obcecada. Eu gostei muito da história. Eu estou reassistindo agora com o Múltiplo, porque eu obriguei ele a assistir. Mas assim, sensacional, perfeito, impecável, uma das minhas séries favoritas do momento. Todo mundo deveria assistir. É uma história muito bonita e ao mesmo tempo tem muita aventura, ação e coisas, sentimentos. Obra-prima. Tinha muito tempo que eu não ficava obcecada por alguma coisa. É tão gostoso essa sensação de você achar que aqueles personagens são a sua família, que eles existem mesmo, eles estão ali com você. Está sendo tudo, tô assistindo a 2ª temporada e é isso. Por último, eu queria convidar todo mundo para participar da nossa leitura do mês de maio do clube, que vai ser Americana, da Chimamanda. Na verdade, já está sendo, a gente já começou. Estamos bem no comecinho, é um livro meio longo, então acho que a gente vai até estender um pouquinho do tempo. A gente adiantou essa leitura, que era pra ser em junho, pra maio, porque a Chimamanda vai vir pro Brasil, pra Bienal do Livro do Rio de Janeiro, né? Achei legal a gente ter esse contato com ela antes da Bienal acontecer, né? Então, quem quiser já levar o Americana pra ela autografar, já vai estar podendo, porque vai ter lido com a gente no clube. Eu esqueço de fazer isso, mas, gente, por favor, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, porque isso gera um alcance maior. E eu realmente estou focada nesse canal do YouTube, é a minha coisa favorita do momento de criar. Então, assim, quem puder tá dando essa força, eu agradeço demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo!